Oi, gente, sou a professora Luana, professora de filosofia, e hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Nossa aula de filosofia. Semana passada iniciamos os filósofos pré-socráticos, né? E então hoje vamos dar continuidade, tá? Filósofos pré-socráticos, no qual, né, o próprio nome diz que são filósofos que antecederam Sócrates. Esses filósofos são conhecidos como filósofos da natureza, tá? E eles são os primeiros filósofos, tá? Apesar de passar a ideia, né, como já falei na nossa aula anterior, que eles antecederam Sócrates, tá? Mas alguns eram contemporâneos ao pensamento do próprio Sócrates, tá? Então, eles tiveram relação também, eles conviveram na mesma época que Sócrates e até depois deles, tá certo? E aquilo que une, né, os filósofos pré-socráticos é a preocupação em perguntar e tentar compreender como é que se dá a origem da natureza, né, a sua physis, como eu falei, né, a origem da natureza do mundo, tá certo? Eles queriam entender a origem, o que originou todas as coisas, tá? O princípio delas. Com licença, desculpa. Por isso, eles observaram um mundo, tá? E sempre tentaram buscar explicações lógicas, argumentos lógicos para a tal explicação, né, da sua teoria de origem do mundo, tá certo? E explicações racionais. Então eles quebraram um mito, né? Aí a gente viu nas aulas presenciais ainda sobre o mito, a mitologia grega, né? Que eles tentavam explicar a origem do mundo com algumas lendas que não tinham que não tinham fundamento, né? Eram as histórias sem pé sem cabeça, não tinham algum embasamento científico, tá? E essas explicações e argumentos que os pré-socráticos trouxeram, tá? Eles explicavam através da sua lógica, né? E sempre se contrapunham aos conhecimentos religiosos, tá? Que era aceito principalmente pelos gregos antigos. Na aula passada eu falei sobre o Tales de Mileto, né? Ele é conhecidíssimo principalmente na matemática, né? Ele além, né, de ser conhecidíssimo na matemática, ele também ele é um filósofo, tá? Ele sempre quis explicar a origem das coisas através da água, como eu falei na aula passada. Ele acreditava que a origem da natureza se vinha através de um único elemento, que era a água, né? Pois no ser humano tinha água, nas plantas tinha água, nos animais tinha água. Então, né, ele trouxe o argumento que a água era a origem de toda a natureza, tá certo? Também vimos, né, o Anaximandro de Mileto, né, que também foi matemático. Ele é seguidor de Tales, tá? Ele é um discípulo de Tales, tá certo? Mas ele acreditava que tudo, a origem da natureza significava o seu apeirão, ou seja, por exemplo, se há água, há fogo, se há o bem, há o mal, se há o seco, há o úmido, tá? Se há o quente, há o frio. Então, ele acreditava que a origem da natureza se dava através do equilíbrio, tá? De uma coisa com a outra, né? Ele questionava muito Tales de Mileto nas suas relações, né, com a natureza e tal. Vimos também Anaximenes de Mileto, né? Ele também seguidor de Tales de Mileto, participava da escola de Mileto, e ele acreditava, né, que a luz da lua vinha com o sol, né? Além disso, foi a partir dele que percebeu que a lua era um satélite natural da Terra e não
uma estrela, né? E que sua energia, né, sua radiação de luz vinha através do Sol. Mas, né, ele acreditava que o ar era a coisa que daria a origem do universo, tá? Do planeta Terra, quer dizer, né? A origem da natureza. Porque ele acreditava que o ar estava em completo movimento e que ninguém poderia tocá-lo, tá? E ele acreditava que até a alma humana era feita de ar. Então, né? Ele concordava com o Anaximandro sobre a Peiron, né? Que sempre tinha alguma coisa para contrapor os elementos da natureza, tá? Para dar o equilíbrio. Temos também o Demócrito, tá? Que ele foi um dos maiores, né? Ele foi um dos mais conhecidos, tá? Quem estuda química, ele criou, né, a teoria que tudo é composto pelo átomo, tá? Então ele acreditava que a origem, né, o seu Asher seria o átomo, tá? Tudo que existe é composto de elementos indivisíveis, tá? Então ele foi um dos mais exponentes da sua época por conta dessa descoberta. E até hoje, né, a gente vê isso na química, quem estuda química profundamente cita Demócrito como um dos maiores pensadores da antiguidade, tá? Temos também o Heráclito de Éfeso, tá? O Heráclito, ele manifestou, né, seu desprezo contra os filósofos de seu tempo e os poetas, tá? Ele acreditava que o fogo era o elemento primordial, né? Parte do princípio de que tudo está em constante movimento e nada pode permanecer estático, tá? Ele acreditava que a mudança que acontece em todas as coisas é uma guerra entre os opostos, né? O quente pode se transformar em frio, a saúde pode se transformar em doença, a vida caminha para a morte, o dia transforma a noite. Então Heráclito, ele acreditava que o elemento primordial era o fogo, porque traria renascimento, né? Apesar deles quebrar o paradigma com a religião, né, até para explicar algum dos seus elementos, tá? Eles utilizavam um pouco, né, da poesia para tocar talvez as pessoas, né? Então, gente, nós vimos alguns dos pré-socráticos, né? E nas aulas posteriores, quer dizer, nós passaremos a outra etapa, a outro conteúdo, tá? Então, um beijo e até depois. Tchau!